O Congresso deve instalar 4 comissões parlamentares de inquérito durante essa semana. Amanhã, Arthur Lira pretende instaurar a CPI do MST, a CPI das apostas e a CPI da Americanas. Na quarta-feira, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, deve instalar a CPMI do 8 de janeiro. Os principais partidos do governo e da oposição já definiram suas indicações para a comissão. Será que essas comissões serão instauradas mesmo, Augusto? Olha, não sei se todas aí agora. Eu prefiro que o Silvio fale por mim, que está muito mais bem informado sobre isso. Mas as mais importantes investigações serão feitas sim, queira ou não o governo. Silvio. Não, devem ser instaladas sim, Cris. A mais importante é a comissão mista, a comissão que terá a participação de deputados e senadores para, enfim, jogar luz em tudo o que aconteceu naquele 8 de janeiro. Claro que ainda tem uma disputa pela presidência, pela relatoria, como é protocolar, é praxe, o governo vai tentar ficar com os cargos, com os dois no caso. Não adianta. Mas a gente tem dito isso, né, Augusto? O que você está dizendo. Os fatos são teimosos, a gente sempre repete essa frase, e uma comissão parlamentar de inquérito aberta pode produzir resultados politicamente muito ruins para o governo. Mas a gente aqui está preocupado mesmo é que o dia 8 de janeiro seja explicado, seja passado a limpo, que quem cometeu qualquer tipo de crime seja punido e quem não cometeu, se é que é possível que a justiça seja feita a essas pessoas que já estão cumprindo pena. A CPI do MST também vai dar algum tipo de barulho, vai produzir algum tipo de barulho, vai dar algum tipo de trabalho, porque talvez seja a primeira com um número suficiente de oposicionistas para descobrir quem financia o MST, quem pagou essa feira nesse final de semana. Cris, só queria para encerrar, repetir um comentário, né, para essa turma da CPMI ter juízo. A verdade não morre nunca. Os fatos, às vezes, desmaiam, mas sempre prevalecem. E a história não é escrita nem pelos vencedores, nem pelos perdedores. A história registra o que efetivamente aconteceu. É o que vai acontecer agora. Ana? Eu acho que tudo já foi dito. A oposição a esse desgoverno agora tem que ficar ligada para não cair em armadilhas, porque os governistas vão, assim como a CPI do circo, né, a CPI da Covid, que foi um circo, que foi um palanque político, mulheres foram desrespeitadas, a gente sempre vai falar, né, sobre isso. Dona Simone Tebet ficou quietinha, a senadora Leila Barros, todas ali vendo as doutoras Nise Yamaguchi, doutora Mayra Pinheiro sendo desrespeitadas, e foi usada, né, a CPI como um palanque para também ser colocado no debate público narrativas, falácias, manchetes de jornais que não tinham nada a ver com o escopo daquela CPI, da suposta investigação. Então, acho que a oposição tem que ficar bastante ligada, né, acender todos os alertas aí, porque os governistas vão fazer a mesma coisa, vão tentar tumultuar, vão tentar provocar para colocar vídeos que viralizem, né? Existem deputados aí desta base governista, né, deste atual, que apoia este desgoverno, que adoram falar mentira nas suas redes sociais. Vou usar a palavra mentira, como o Augusto muito bem fala, não é fake news, não, mentira. E eles vão usar essa CPMI para tumultuar, para dificultar o caminho da verdade que vai aparecer, mas que eles vão usar toda essa CPMI para tumultuar, isso eles vão. Paulo, fechamos a rodada deste assunto com você. Eu acredito que o Arthur Lira esteja sendo muito pressionado para instalar CPIs, até porque fatos já existem e o governo é um gerador de fatos. E há uma situação na Câmara que coloca que só podem funcionar 6 CPIs simultaneamente. Então talvez o Arthur queira já esgotar esse número e assim
evitar novas CPIs, e uma acaba canibalizando a outra e enfraquece tudo. Talvez esteja isso, porque falar já em instalar várias simultâneas não é algo tão usual assim, mas é uma oportunidade enorme para a oposição desnudar algumas coisas, especialmente essa CPMI, aquela que vai ter os senadores e deputados sobre o 8/1, que são fatos muito estranhos, e ela necessita de atenção e de um trabalho técnico muito forte. São muitas horas de gravação que poderão ser acessadas, documentos, então é preciso que um time de ponta esteja lá, que o pessoal foque realmente em ir preparado, porque a oposição, aliás, o pessoal do atual governo tem gente muito experiente para tocar isso, e aí vai ficar muito ruim se a oposição não controlar a CPI, não só nos seus aspectos administrativos, mas também dar o tom do que vai ser colocado lá.